Bien, creo que estamos en vivo. Bien, listo. Muy buenas tardes a todas y a todos en este día de hoy, día martes 17, día martes 10, disculpa, día martes 10 de noviembre. Nos encontramos con la 13ª charla virtual de nuestra quinta serie de charlas virtuales. Bien, nos encontramos con la doctora Marlorén Miranda, quien expone sobre dualismos en cuestión, una lectura feminista de Antígona como figura del espíritu en la fenomenología de Hegel. Eh, Le mando unos saludos muy grandes a Cristóbal Abarca, quien por problemas de salud ha tenido que ausentarse. Él está ahí tras cámara, pero bueno, a él le mandamos un abrazo muy grande, quien además se ha encargado de la traducción de la ponencia de Marlorén, así que, y en todo caso va a estar tras bambalinas, y si es que yo tengo algún problema con el portugués, del cual no domino, él va a compartir y va a intervenir en todo caso. Así que por ese esfuerzo le mandamos un gran saludo. Y bueno, hago la presentación de Marlorén. Eh, Ella es doctora en filosofía por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con una pasantía postdoctoral en la Universidad Federal de Goiás. Actualmente desarrolla temas como la conexión entre conocimientos producidos desde distintas localizaciones, especialmente desde cuestiones de género, apoyado en la filosofía de Hegel y sus apropiaciones y críticas hechas por otras teorías, así como también la noción de sustancia en el idealismo alemán. Y también cuestiones relativas a la especificidad del texto filosófico. También participó en el grupo de la primera traducción brasileña del texto completo de la ciencia de la lógica de Hegel entre 2016 y 2018, una tarea arduísima, muy, muy grande. Eh, También forma parte del grupo de investigación Núcleo de Estudios Hegelianos, creo que lo pronuncio bien, no sé. NEHGL de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y del German Idealism Study Group de la Universidad Federal de Goiás. Además de algunos artículos publicados sobre temas mencionados. Coeditó la colección de libros sobre la ciencia de la lógica llamado Lecturas de la Lógica de Hegel, volúmenes 1 a 3, entre 2017 y 2019. Y bueno, les recordamos como siempre que pueden dejar sus comentarios, preguntas, sobre todo que les vayan saliendo al calor de la transmisión, en la caja de comentarios de la plataforma. Eso, bueno, damos la bienvenida a la doctora Marlorén y le damos las gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría agradecer sinceramente la invitación y la oportunidad de hablar con todos ustedes en Chile y en todos los lugares desde donde nos estén acompañando sobre un tema que es muy importante para mí. Gracias a todos los que estáis conectados en este momento. Paso a la lectura de mi texto. Y luego podemos conversar un poco más con la vida de Cristóbal, de Pablo. Gracias también a Alphonse, que me ayudó con esta breve introducción en español. Buenas. Entre as diversas perguntas acerca da atualidade da filosofia hegeliana, aquela que parece fazer mais jus ao nosso tempo Espera, é que... pues, sim, não está ainda. un momento que aparezca el texto proyectado Ok. para empezar la lectura. Ok. Agora sim.
Ahora es, creo, posible. Ok. De novo, então. Entre as diversas perguntas acerca da atualidade da filosofia hegeliana, aquela que parece fazer mais jus ao nosso tempo é a que concerne a filosofia feminista em geral. Quais possibilidades de interpretação, atualização, de apropriação de seus conceitos teriam lugar em uma configuração de mundo em que as mulheres reivindicam um lugar histórico, como agentes históricas, não mais meramente como objetos de estudo de uma filosofia dita universal, mas que se mostra, por exemplo, unilateralmente masculina. A filosofia de Hegel, a qual, por diversas vezes, foi acusada de enclausurar a mulher dentro da esfera familiar, sem a possibilidade de ação na esfera pública, sem possibilidade de ação histórica, como parece transparecer em suas interpretações da peça de Sófocles, Antígona, em diversos momentos de sua obra, como na Fenomenologia do Espírito e na Filosofia do Direito, teria efetivamente espaço hoje na discussão sobre gênero? Muitos esforços hoje são os de responder positivamente a esta questão, apontando tanto os limites da filosofia hegeliana no que concerne às suas considerações sobre as mulheres, como dito anteriormente, quanto, apesar desses limites, quais conceitos hegelianos ainda são úteis para um pensamento feminista, a partir de sua ideia mais geral de superação de dualismos ou oposições, por exemplo, a própria dialética e a relação entre identidade e diferença, ou a noção de plasticidade. O que pretendo apresentar hoje está inserido em um contexto maior de pesquisa, mas se localiza nessa perspectiva de resposta positiva. Minha investigação mais ampla procura averiguar se podemos compreender o feminismo em geral como uma nova figura do espírito, tal como Hegel compreende esse conceito, mas depois de sua filosofia, especialmente depois da fenomenologia do espírito, ou ainda depois do que ele atesta como a última figura do espírito, a saber, o saber absoluto. O horizonte dessa pesquisa é pensar a ideia de uma subjetividade plástica articulada a partir da relação entre substância e acidente, seguindo o conceito de plasticidade apresentado por Malabou. Mas, precisamente, no debate acerca das mulheres enquanto sujeitos, superando, precisamente, a necessidade de definição da noção de mulher ou mulheres. A filosofia feminista em geral e seus desdobramentos colocam em debate noções como a de essencialidade e de identidade e a possibilidade de superar dualismos cristalizados. Neste contexto, então, talvez precisemos superar a tentativa de uma definição mais rígida da noção de mulher, ou das identidades em geral, como propõe a teoria queer, por exemplo, adotando uma perspectiva de plasticidade subjetiva, ou seja, superar uma ideia de essência ou de identidade rígida em direção a uma articulação fluida e processual entre substância e acidente, superando, ou melhor, suprassumindo, Aufheben, essa dicotomia, como acredito que seja o projeto hegeliano na ciência da lógica. No entanto, parece haver um momento de mediação entre uma definição mais rígida do que é ser uma mulher e a superação dessa definição por algo mais amplo, momento que perpassa, a meu ver, a necessidade de localizar essa noção em termos históricos. É inegável que algumas formas de dominação, hoje, ainda se dão mediante a problemática do gênero, mesmo que em intersecção com a de raça ou a de classe, como apresentam, por exemplo, em Sueli Carneiro e Angela Davis, como é o caso da violência contra a mulher. E visar a uma mera superação dessa categoria hoje é não atentar para esse tipo de problema. Desse modo, vejo a suprassunção da noção de mulher e a adoção de uma subjetividade plástica como um processo. Em consequência, no nosso presente, a discussão de ambas essas ideias de modo conectado se faz necessária. Isto é preciso que se discuta uma ideia não desvinculada da outra. Dentro deste debate, o objetivo deste texto é apresentar a seguinte hipótese. Ainda que a leitura hegeliana da peça Antígona
no contexto da fenomenologia, seja problemática por diversas razões, algumas das quais comentarei aqui, é possível pensar na personagem Antígona, no mesmo contexto, como uma mulher cuja ação configura o espírito, isto é, como um sujeito que provoca uma dissolução de saberes antigos e um engendramento de novos saberes. Para isto, vou proceder da seguinte maneira. Em um primeiro momento, vou situar a passagem referida dentro da fenomenologia. Em seguida, farei algumas considerações sobre a leitura hegeliana de Antígona e apresentarei outros aspectos da peça que Hegel não considera e que tornariam a passagem, a meu ver, ainda mais interessante. Por último, vou indicar alguns caminhos possíveis para desenvolver melhor a hipótese e a pesquisa de modo em geral, mas que não poderei tratar aqui. Um segundo momento, a noção de figura na fenomenologia do espírito. Para Hegel, sua época configurava o tempo de elevar a filosofia à condição de ciência, isto é, o tempo em que a filosofia deixasse de chamar-se amor ao saber para ser saber efetivo. Isso significa, grosso modo, que a filosofia ainda não dava conta de um tipo de saber próprio à filosofia mesma, que por vezes ficava dando voltas ao redor da coisa mesma, sem se adentrar na sua experiência, ou seja, era um saber incompleto que não explorava toda a sua possível plenitude. No entanto, segundo o autor, é somente na sua época que a filosofia poderia, finalmente, alçar-se à condição do que ele chama de saber efetivo, isto é, somente naquela configuração histórico-cultural, a filosofia poderia explorar toda essa plenitude, porque toda aquela configuração forneceu as condições necessárias para isso. Em outras palavras, apenas após um mundo no qual a Revolução Francesa foi possível, o mundo onde a religião protestante surgiu, o mundo no qual o idealismo transcendental apareceu, a filosofia em geral poderia chegar em um patamar tal que pudesse se tornar saber efetivo, pois ela incluiria em si esse aprendizado que fora trilhado pela história e pela cultura ocidental, especialmente europeia. O saber efetivo, que só poderia surgir a partir dessa configuração de mundo, é um tipo de saber que não mais separa o sujeito do objeto. Esse novo saber compreenderia que a separação entre sujeito e objeto não é nela mesma verdadeira, mas foi tomada assim sem nenhuma crítica, meramente como um pressuposto do qual não parecia ser necessário duvidar. Todavia, para Hegel, é somente a sua unidade que pode ser verdadeira, visto que é nessa unidade que a verdade em si mesma aparece, não mais como representação, Vorstellung, do sujeito, ou como comparação com uma objetividade, com algo fora do sujeito, mas como ela é em si mesma. Se a filosofia pretendia ser uma disciplina que versasse sobre a verdade das coisas na realidade, sobre a própria realidade e sobre a conexão dessas com os indivíduos, em outras palavras, uma ciência, Wissenschaft, então era necessário que não mais houvesse uma separação entre o indivíduo que conhece a realidade e a própria realidade, mas que se compreendesse que sujeito e objeto do conhecimento são, em sua verdade, uma unidade. Quer dizer, o sujeito que conhece não é um ponto de vista alheio à realidade que é conhecida, mas é um ponto de vista imanente a essa realidade, interno a ela e, portanto, dela constitutivo. A realidade como ela é nela mesma não é algo para além do indivíduo que vive nela, mas é resultado da experiência, Erfahrung, desse indivíduo, porque ele faz parte dela. Todavia, esse saber nunca é imediato. É necessário que a consciência se forme para que possa compreender como se dá essa relação entre pensamento e realidade. Imediatamente, a consciência parece apartada da realidade, e a realidade mais imediata se contrapõe à consciência, como é colocada a questão da relação entre sujeito e objeto. Entretanto, é preciso sair do ponto de vista mais imediato, simplesmente tomado como verdadeiro, sem maiores críticas, e mudar de perspectiva. É esse esforço a que nos convida Hegel na fenomenologia do espírito.
mudar de perspectiva sobre o que consideramos realidade e sobre a nossa relação com isso. Isso constitui um novo tipo de saber, e esse tipo de saber para o qual a consciência se educa ou se forma, sich bilden, ou ainda, esse modo de compreender a unidade entre a perspectiva da consciência e a da realidade ela mesma, é, então, o que Hegel chama de saber absoluto, a conclusão do percurso da fenomenologia. O saber absoluto, em linhas muito gerais, é um modo de articular consciência e realidade, de maneira que os coloque em um tipo de relação necessariamente mediada pelo pensar, justamente porque esse pensar é o que constitui a realidade efetiva, e a consciência, não sendo uma perspectiva para além ou aquém da realidade, mas imanente a ela, também constituída pelo pensar. Para chegar a esse saber absoluto, Hegel conta a história do longo caminho que o saber em geral percorreu, apresentando pontos cruciais, necessários, através dos quais ele passou e que o transformou até chegar a ser saber absoluto, isto é, ele reconstitui a linha de raciocínio que permite demonstrar essa transformação do saber ele mesmo, através dos momentos que propiciam essas transformações. Esses pontos na história do saber que Hegel constitui são o que ele chama de figuras. Uma figura é, assim, o ser aí dos momentos desse caminho. Em outras palavras, uma figura é como, na história, na cultura, na filosofia, esses momentos aparecem de forma exterior a eles mesmos, quer dizer, para um sujeito que procura conhecer, ou seja, para o que Hegel chama de consciência, Bewusstsein, do particípio de wissen, saber, ou aquele que é ciente, que está de posse de um saber. A consciência é quem vai percorrer essas estações do saber e operar nela mesma, através desses saberes, uma transformação do saber em geral, que se apresenta naquele então novo tempo, no tempo de Hegel, a que ele chama de saber absoluto. A consciência parte dessa separação imediata entre ela e o mundo que experimenta, protagonizando as diversas figuras que surgem. Todavia, essas figuras se apresentam justamente porque, com o surgimento de novos elementos na sua relação com o mundo, o que a consciência sabe dele começa a não ser mais suficiente para elucidar a totalidade da sua experiência, de sua nova relação com a realidade, provocando contradições naquilo que ela já tomava como certo. A certeza, Gewissheit, da consciência é abalada por novos elementos, e é preciso que ela a supere e recoloque o problema, como os novos elementos que surgem nisso impõem que ele seja recolocado. É preciso, então, negar os momentos anteriores, pois são agora insuficientes, conservando, entretanto, aquilo que se aprendeu com eles, mas elevando o saber ao novo problema que se coloca, cada vez mais complexo. Em outras palavras, é preciso que cada figura seja suprassumida, dando lugar a uma nova figura, mais complexa do que a anterior, mas também mais verdadeira do que ela, pois apresenta uma espécie de solução para o problema anterior. Solução que é, nela mesma, uma nova problemática, que inclui os elementos que surgiram, os quais o saber anterior não resolvia. É preciso que a experiência da consciência se reconfigure dialeticamente, sempre e de novo, a fim de ela superar suas certezas e finalmente chegar à verdade, que nesse sentido não é fornecida apenas pelo mundo, mas na unidade da consciência com a realidade. Nesse sentido, uma figura nunca contém toda a verdade, necessariamente permanecendo incompleta e obscura. Podemos dividir, então, como Hegel sinaliza no início do capítulo sobre espírito, e como Borges defende, considerando a posição da escola francesa de interpretação da fenomenologia, que teria como expoente as posições de Hippolyte Labarrière, entre figuras da consciência e figuras do espírito. As primeiras têm nenhuma ou pouca referência histórica precisa, apesar de poder haver aproximações tanto histórica quanto culturais das mesmas, como o estoicismo ou o ceticismo. Porque a consciência, nesses momentos, toma essa experiência abstratamente. Nas figuras da consciência, a história é separada e dividida segundo uma lógica, e arranjada segundo o tipo de experiência que representa, isto é,
A tipologia da experiência é mais relevante, portanto, do que a mera cronologia. Entretanto, quando as experiências estão dentro de um contexto amplo, são, portanto, concretas, a consciência, que continua protagonizando esses momentos, também está se direcionando a momentos mais concretos, mas não mais os tomando abstratamente, e sim considerando a história e a cultura. As figuras do espírito, portanto, são esses momentos históricos e culturais. São figuras de um povo em uma determinada época, embora não sejam todos eles. Isso acontece porque a fenomenologia do espírito não é uma tentativa de uma filosofia da história do mundo em geral. Os momentos escolhidos coincidem somente com os fenômenos históricos que Hegel julga particularmente importantes para a sua tarefa, ou seja, importantes para o desenvolvimento do saber absoluto. Desse modo, pensar Antígona como uma figura na fenomenologia precisa ser compreendido, a meu ver, de acordo com esse contexto. É uma figura na história do saber, ao menos na história que Hegel está nos contando. A figura da eticidade da Grécia Antiga, portanto, apresentando costumes desse período. As leituras feministas, em geral, como apontei na introdução, classificam a leitura hegeliana da peça como expressão da misoginia de Hegel, como um homem de seu tempo, um tempo misógino, e nesse sentido, talvez, não tão distante do nosso próprio tempo. Por exemplo, confinando Antígona à esfera da família ou colocando Creonte como o verdadeiro herói. O que pode ser somente uma leitura hegeliana acerca dos costumes gregos, que eram misóginos, e que não necessariamente Hegel mesmo defenda. Embora eu vá sustentar aqui, acompanhando algumas dessas autoras, que ele eventualmente reitere esses valores na sua própria leitura, apagando certas especificidades da obra. Outras interpretações, como a de Sterrett, procuram olhar para a relação da mulher com a família e o divino na leitura hegeliana como algo positivo, embora não de modo acrítico, procurando compreender aí um potencial empoderamento da mulher no reino familiar e espiritual. Não me cabe aqui discutir pontualmente essas diversas interpretações. O que vou fazer a seguir, então, não é me deter em como Hegel lê a peça na fenomenologia, mas discutir qual o papel que a peça, e consequentemente a personagem, pode desempenhar para o desenvolvimento do saber ocidental em direção ao saber absoluto hegeliano. Dessa maneira, é inevitável indicar alguns pontos do que considero problemático em como Hegel interpreta a peça nessa sua obra, mas isso terá a finalidade de demonstrar apenas que sua apresentação da mesma é rasa, e que se Hegel estava mesmo comprometido com uma apresentação do saber da sua mais imediata concepção até sua formulação mais alta, ao menos a sua própria época, teria sido mais interessante uma interpretação muito mais aprofundada, ao menos dos personagens mais centrais. Para essa tarefa, vou discutir alguns aspectos de Antígona, ainda que brevemente, através da sua tradução para o português e da reinterpretação de Rosenfield, a partir da tradução da peça para o alemão por Hölderlin. Nesse sentido, alguns limites da interpretação de Hegel inevitavelmente surgirão na discussão, mas talvez alguns um pouco diferentes daqueles que aparecem nas críticas feministas mencionadas acima ao autor. Dessa maneira, minha ideia aqui é ir um pouco além dessas interpretações, não as descartando, mas, ao considerá-las, oferecer uma interpretação da figura de Antígona na fenomenologia, como apresentando uma mulher que, através de sua ação, coloca em questão o saber de sua época, as certezas de seu povo, provocando uma alteração no espírito, mesmo que Hegel possa ter falhas no seu modo de consideração da obra de Sófocles. Então, a parte 3, Antígona como figura do espírito. Antígona, enquanto uma peça de teatro, uma ficção, ou ainda uma obra de arte literária, é para Hegel um modo de aparecimento, enquanto fenômeno, Erscheinung, do espírito na história, ao menos na ocidental e europeia. Isto é capaz de organizar toda uma forma de vida. Nesse sentido, essa figura não é apenas um modo de aparecimento do espírito, mas precisamente o primeiro enquanto espírito, propriamente dito,
ou a primeira figura do espírito relevante para Hegel para a formação do saber ocidental que culmina no saber absoluto. O espírito é a substância que as consciências de si produzem através de seu agir. É no espírito que o reconhecimento, que surge primeiramente no encontro de duas consciências ainda não conscientes de si mesmas, e que chega no ápice de si mesmo, abstratamente, na razão, passa a ser em sua verdade, considerado na sua concretude e efetividade. No espírito, as consciências de si podem se reconhecer e serem reconhecidas como tais, de modo concreto, não mais através de uma razão legisladora tomada abstratamente, mas da instituição que torna concreta essa razão, isto é, não apenas através de um direito abstrato ou de uma moralidade, mas de uma eticidade, de uma configuração de Estado, ou aqui ainda de uma polis, de uma configuração de família, ou seja, de um povo, de seus costumes e de suas leis, e de seus saberes. Os saberes das consciências, umas em relação às outras, ou seu reconhecimento, mútuo enquanto tais, o surgimento do direito propriamente dito, ganham a forma de leis, ou ainda, leis seriam, então, um tipo de saber expresso institucionalmente, o direito que se concretiza. Então, para Hegel, essa eticidade, a grega antiga, aparece como sendo a primeira vez na história, ao menos nesta história fenomenológica, em que um povo pôde oferecer, ainda que rudimentarmente e com todos os limites da época, um reconhecimento institucional na forma de leis de um Estado, de uma polis, de seus indivíduos como sujeitos de direitos. O espírito, assim, é razão na história, ou, nas palavras de Polite, essa razão que é essa categoria que se desenvolve a si mesma como a história, eis o espírito. Assim, esse resultado da ação das consciências de si na história surge imediatamente como uma unidade simples, como todo imediato, algo que ainda carece de maiores determinações, as quais serão dadas através da ação dos indivíduos na história desse povo. Dessa maneira, em um primeiro momento, essa eticidade é uma unidade simples entre consciências de si e suas leis, sendo a verdade da figura da razão que legisla. O espírito verdadeiro é, então, uma unidade que se concretiza. É a primeira forma histórica do conceito de eticidade, é a eticidade grega antiga. No entanto, o agir dessas consciências de si no interior dessa eticidade mostrará que suas leis, a partir de determinado momento, ou do surgimento de novos elementos, não são suficientes para atender a essa nova demanda. É precisamente uma mulher, na fenomenologia de Hegel, que mostrará que esse saber a respeito dessa configuração de povo não é mais suficiente. Antígona. Aqui gostaria de subverter a subversão. Como Mills pontua, na sua ação, Antígona, uma mulher, é a agente de destruição do mundo pagão. No entanto, eu quero discordar do porquê. Não penso que seja porque ela é a representante do princípio da família, do princípio de particularidade, ou a representante da imediatidade da vida familiar, e que representa o espírito do individualismo como subversivo, e que por isso ela se revolte e destrua a comunidade no mundo pagão, ainda que esse possa ser o porquê da leitura hegeliana da peça. Todavia, seguindo Mills, embora Hegel possa ver a ação de Antígona como expressão de um individualismo, e que por isso sua ação possa culminar numa destruição, isso não me parece ter um papel totalmente negativo, no sentido amplo da palavra aqui, no contexto da fenomenologia. Destruições, ou um certo tipo de ação do negativo, aqui no sentido mais específico que esse termo toma em Hegel, são necessárias. Não há novo sem negar o antigo, ainda que algo do antigo se conserve. E parece-me que é precisamente este o papel de Antígona aqui. É preciso destruir,
é preciso que algo pereça para que outra coisa nasça, como Hegel vai apresentar o movimento lógico do devir poucos anos mais tarde na ciência da lógica. Talvez Hegel tenha visto em Antígona, e não no Sócrates de Platão, no próprio Platão, em Aristóteles, ou ainda em diversos outros homens representativos da arte e da filosofia gregas da época, a única figura realmente capaz de questionar um saber acerca de um estado de coisas da antiguidade. Leis e costumes que eram, em si mesmos, problemáticos, e que não deixam saída alguma para alguns dos indivíduos da polis, ainda que essas leis protegessem seus cidadãos, os homens livres, exceto serem considerados culpados de crimes, independentemente do que tenham feito a respeito. Dito isso, penso que Hegel lê Antígona ainda de um modo muito superficial, reduzindo os conflitos que aparecem a meras oposições imediatas, como polis ou Estado versus família, homem versus mulher, etc., permanecendo numa camada mais rasa da obra, sem se deter não apenas às ironias da mesma, como defende Ben Habib, mas também sem discuti-las com a devida profundidade que a obra apresenta a partir de suas ambiguidades, algo para o qual, segundo Rosenfield, Hölderlin, amigo de Hegel, estava bastante atento. Amigo de Hölderlin, apaixonado como este pela sutileza das tragédias, ele, Hegel, sabia bem que o teatro clássico era bem mais exigente para o espírito, a sensibilidade e o intelecto que um exemplo medieval e o drama barroco cristãos. O conflito trágico, diz Hegel, é verdadeiro e ético apenas quando ambos heróis perseguem, com honestidade e sinceridade, alvos relevantes para a família e para o Estado. Nesse sentido, dentro do escopo da fenomenologia, Hegel poderia estar interessado em se deter precisamente nas ideias opositivas que a peça apresenta, porque elas colocam em questão a unidade verdadeira que o espírito se coloca no mundo pela primeira vez. Isto é, elas mostram como aquele espírito apenas aparecia como unidade, mas se mostrava no decorrer histórico como cindido em si mesmo, porque ainda se apoia em dualismos, não mais apenas como sujeito e objeto, tomado abstratamente, como nas figuras da consciência, mas tomados concretamente. A singularidade da família é posta como oposição à universalidade da polis, por exemplo. Todavia, julgo que sua tarefa seria mais satisfatória, ou ao menos mais rica, se ele adentrasse ainda mais nas ambivalências da obra. Precisamente porque, ao fazer isso, ele demonstraria toda a riqueza do espírito especulativo da mesma, nos moldes daquele critério que ele utiliza para pensar a língua alemã. Vou só tomar uma água. Um momentinho. Desse modo, parece-me que a perseguição dos heróis da peça, honesta e sinceramente, de alvos relevantes para a família e para o Estado, não reside no que Hegel aponta como esses alvos na fenomenologia, na defesa da singularidade da família e do indivíduo de um lado, e da universalidade da polis e do povo de outro, mas do reconhecimento de que a lei não é capaz de sustentar a unidade desses aspectos da vida grega, postos enquanto aspectos, isto é, diferenciados dentro de uma unidade ética. É a própria lei, como ela está posta, que cinde a polis em dois lados diferentes e coloca-os em oposição. Além disso, a mesma lei é injusta com um dos lados. Enquanto o homem tem lugar na esfera da família e na do Estado, ou seja, na vida privada e na vida pública, a mulher precisaria estar restrita ao que concerne a vida privada. Ainda neste sentido, a verdadeira heroína da peça é Antígona, e por isso, fazendo referência à ironia de Mills, a peça tem o nome dela, que é a única capaz de perceber o problema a partir de sua origem e de apontá-lo, ainda que isso lhe custe a própria vida. Antígona não se põe simplesmente contra Creonte. Ela questiona a legitimidade daquela eticidade como um todo, da qual Creonte se aproveita também por interesses próprios,
por questões privadas, portanto, não permanecendo apenas no lado da vida pública, como veremos mais adiante. A partir dessa perspectiva, há pelo menos mais 2 conflitos, para além da superficialidade hegeliana, que permeiam a tragédia de Sófocles, como a leitura de Rosenfield, a partir de Hölderlin, indica. A disputa pelo governo de Tebas e a purificação da cidade, motivos que estariam intrinsecamente relacionados. Assim, em linhas gerais, quando Creonte proíbe os ritos funerais de Polinices, ele não apenas quer reafirmar as leis tebanas contra os inimigos do Estado, um argumento cívico, mas manter a cidade longe da linhagem dos Labidáceas, a linhagem de Antígona, filha de Édipo e filha e neta de Jocasta, e que pode ser legalmente a rainha de Tebas, por ser herdeira do trono, mas que também carrega em si a marca do miasma, uma espécie de maldição religiosa, sendo filha de um incesto. Antígona, por sua vez, é a herdeira dos Labidáceas, dos fundadores de Tebas. Sua linhagem é, portanto, a linhagem real, enquanto Creonte, mesmo sendo parente de Antígona, pertence a uma linhagem de reis regentes e conselheiros reais. A peça poderia ser lida, portanto, como uma disputa entre ambos pelo trono de Tebas, quando Antígona decide enterrar o irmão a despeito do decreto de Creonte. De acordo com essa interpretação, não se trataria de Antígona precisar entrar na esfera política, a esfera da segunda natureza, a fim de desafiá-la em nome da esfera da família, da esfera da primeira natureza, como defende Mills. Ela já pertence a essa esfera desde o início, algo que Hegel também deixa passar. Antígona não estaria defendendo apenas a família ao insistir em enterrar o irmão, mas também a família real de Tebas, precisamente a unidade entre singularidade e universalidade, como apareceria naquela eticidade. Nesse sentido, ainda que possamos ler Antígona como figura do espírito, olhando de modo mais amplo para a fenomenologia, como eu defendo, concordo que Hegel apaga uma parte importante da peça, negando à mulher, ou ao menos a esta mulher, a participação na universalidade que ela tem, de fato, na peça. Por outro lado, Hegel compreende o homem como tendo lugar em ambas as esferas, na família e no Estado, na sua análise da relação entre irmãos, entre Antígona e Polinices. Entretanto, ele não estende essa interpretação para Creonte, que na peça, segundo a interpretação de Rosenfield, também é ambíguo, e não representaria apenas um lado, o público, ou o Estado. Ele também tem interesses privados quando proíbe Antígona de enterrar o irmão, interesses que dizem diretamente respeito à sua própria família. Na época da escrita da peça, existia em Atenas uma instituição, o epiclerado, que garantia à filha de um rei morto, sem descendência, o direito e o dever de parir um descendente para seu pai. Se Creonte fosse um contemporâneo de Sófocles, seria obrigado a casar com Antígona, no regime do epiclerado, seu mais próximo parente. Nesse tipo de casamento, o noivo deve renunciar a uma descendência própria, cumprindo o dever de engendrar um filho para o seu sogro. Dessa maneira, Creonte torna seu filho, Émon, o noivo de Antígona, a fim de cumprir essa lei. Temos, nesse primeiro momento, um pai angustiado. Teme a iminente ruína de sua linhagem em decorrência do casamento de Émon com a Epícleros, pois o marido de uma Epícleros não é um rei, nem um pater familias. Ele é muito menos um príncipe consorte, não passa de um instrumento subordinado à esposa. Não é apenas, embora também seja, o desprezo à mulher, como entre os gregos, que toma Creonte, ou ainda não é apenas o conflito homem versus mulher que está na peça, mas uma angústia em ver sua própria linhagem ter fim nesse casamento. No entanto, esse não é o único motivo pelo qual esse não seria um casamento qualquer. Antígona carrega consigo, por ser filha de um incesto, um miasma, que é visto como uma vergonha pela sua família, embora também seja vista por Creonte como algo que pode se propagar por toda a cidade se ela for rainha. Isto é, como um perigo para a cidade, e que, portanto, deve ser evitado.
Desse modo, sim, Creonte se preocupa com a cidade, com o povo, com o universal, mas não apenas, preocupando-se também com sua própria família. E aí eu cito a peça: eis a lei, filho, que deves guardar no peito, de sempre estar conforme em tudo com teu pai. É por isso que um homem, quando gera filhos, roga por uma prole dócil em casa, que vingue no inimigo o mal que ele sofreu, e honre seu amigo como o pai honrou. Mas o homem que bota no mundo imprestáveis, o que dizer dele senão que só gerou o riso do inimigo e a aflição para si? Cuida, filho, não vai tu perder a razão, pelos gozos que uma mulher possa te dar. Lembra que o abraço é sempre frio, quando uma pérfida, em tua própria casa, compartilha o leito. A ferida pior que abrigar um perverso? Assim, com Creonte no trono e mantendo Antígona fora dele, ele tem como estratégia fundar uma nova dinastia para purificar Tebas do miasma da família de Édipo, e também livrar o filho do epiclerado, isto é, preocupa-se tanto com a polis quanto com sua família. No entanto, ainda que possamos conceder que a preocupação de Creonte é legítima, devido ao miasma da família de Antígona, que mais uma vez não é qualquer família, mas a família real, ele propõe uma armadilha para ela, que passa a ter a obrigação de enterrar o irmão, de acordo com a lei divina, mas não pode, ao mesmo tempo, enterrá-lo, de acordo com a lei humana. Ou seja, não importa o que ela faça, ela comete um crime. Mas, ainda que Creonte tenha mesmo bons motivos para impedir Antígona de assumir o trono, ela seria a herdeira legítima e teria consciência disso. Assim, sua decisão de não obedecer ao decreto de Creonte surge, nessa interpretação, muito mais como uma afirmação de sua própria linhagem e de seu lugar por direito, do que uma mera disputa entre mulher e homem, entre privado e público, como expõe Hegel na Fenomenologia. O que está em jogo para Antígona não é apenas sua família no sentido privado, ou seja, em cumprir os ritos funerais por amor ao irmão, mas sua família como tendo direito ao trono na perspectiva pública dessa família. E ali na nota, a gente pode ver, não teremos tempo de desenvolver esse aspecto da obra aqui, mas há também a possibilidade de interpretar esse amor, filia, de Antígona pelo irmão, não apenas como um amor fraternal, mas como um amor ou desejo sexual, atualizando o miasma do incesto de Édipo na figura de Antígona, e indicando mais um duplo sentido na obra. Como podemos ver na fala dela, a Ismênia, sua irmã, que tenta convencê-la a obedecer ao decreto de Creonte. Vamos, segue teu próprio caminho, que eu mesma, sozinha, o enterrarei. É bom morrer assim. Amada, eu deitarei com ele, com o amado, numa perversão sagrada. Desse modo, Antígona não deixaria de lado seus desejos, mas lutaria também por eles, ainda que eles fossem tomados como um miasma herdado por Édipo. Isso complicaria ainda mais a leitura de Hegel na Fenomenologia, na qual ele diz que o irmão é para a irmã a essência igual e tranquila em geral. O reconhecimento dela está nele, puro e sem mistura de relação natural. Então, retomando, novamente surgem as duplicidades da peça de Sófocles. A família de Antígona não é qualquer família que está numa encruzilhada sobre como equilibrar a lei divina e a lei humana, mas a família real, colocando-se entre o privado e o público, ou ainda participando igualmente de ambas as esferas. Assim, a honra de enterrar o irmão pode não ser entendida apenas da perspectiva da lei divina, de manter o rito funeral, mas também da defesa de sua própria linhagem. Ao cumprir os ritos funerais de Polinices, ela reafirma que ele era o rei por direito, e ele tinha retornado a Tebas por causa disso, né? E de que ela mesma deve sucedê-lo. Sobre as tumbas, porém, agora, Polinices, por enterrar teu corpo, eu pago um alto preço. Mas quem é sensato sabe bem que te honrei. Se eu fosse uma mãe com filhos e meu marido fosse jogado no ermo para apodrecer, não teria afrontado o poder da cidade. Não parece ser, assim, um motivo simplesmente privado o que move Antígona,
apesar de ser seu irmão que ela enterra. Ela também enterra um rei, e sabe que ela mesma seria a rainha. Eles me levam não há tempo. Olhai, ó patronos de Tebas, dos nossos reis, esta última rainha. Também o coro da peça reafirma o sangue real de Antígona, e, portanto, sua legitimidade ao trono. Oculta num claustro sepulcro, ela foi presa, mas filha ela trazia, filha sangue nobre. Antígona, ao defender não apenas um direito da esfera privada, mas um direito da esfera pública, ou de ambas ao mesmo tempo, paradoxalmente, surge então não como uma virgem vitimada de um exemplo medieval, mas como uma heroína trágica, uma mulher com seus interesses mundanos, seu orgulho de princesa e seus estranhos desejos contraditórios, que vai se pôr como uma adversária de Creonte, não apenas em um conflito entre homem e mulher, ou numa luta entre o simples público e o simples privado, mas num enfrentamento desse problema em níveis mais complexos. Assim, em uma interpretação um pouco mais profunda do problema posto por Hegel na eticidade grega da fenomenologia, o problema do conflito entre a lei da universalidade e a lei da singularidade não é simplesmente a sua oposição, a oposição entre público e privado, ou Estado e família, ou homem e mulher, mas consideradas como limites, como colocamos acima, não conseguir resolver problemas que ultrapassam os contornos dessas esferas, ou que envolvem ambas em conjunto, provocando um conflito insuperável. Antígona, ao assumir o lado de sua família, assume também a si mesma como herdeira do trono, mas de qualquer forma condena a si mesma no seu agir, porque as leis são contraditórias. Creonte, por outro lado, ainda que tenha preocupações legítimas com relação ao Estado, contorna esse interesse com fins privados, porque também se preocupa com o casamento de seu filho e com sua própria linhagem. A mulher aqui, então, é posta como tendo um duplo sentido, e precisamente por isso central, em um sentido mais forte do que o homem na peça, a meu ver, ou ao menos do que Creonte. Ela é subversiva porque destrói, mas também porque questiona aquilo que parecia certo. Ela questiona a legitimidade daquelas normas. É porque a mulher na personagem de Antígona perturba a calma organização do mundo ético e seu tranquilo movimento, assumindo com isso seu próprio lugar na luta pelo trono, que a eticidade grega e seus valores colidem, dissolvendo-se em uma nova figura, e dando continuidade ao processo de desenvolvimento do espírito e de seu saber. O espírito só pode seguir seu caminho na experiência da consciência, porque a mulher transgrediu as leis da eticidade grega, e através dessa transgressão, ela mostra as suas contradições internas. Ela destrói algo para fazer surgir um outro, uma nova figura do espírito, ainda que isso custe sua própria vida. Então, passo algumas considerações finais. Além daqueles indicados em notas, a relação entre literatura e espírito na fenomenologia, como essa peça, e a noção de mulher aparece em outros escritos hegelianos, como na filosofia do direito, nos cursos de estética ou na filosofia da história, ou de Antígona e seu próprio desejo na peça. Ainda haveria muitos elementos os quais trabalhar aqui, como a relação de Antígona com Ismênia, e as diferentes apresentações da ideia de mulher na peça, assim como um aprofundamento da personagem de Aemon, um homem apaixonado por Antígona, mas que não tem a mesma preocupação do pai, Creonte, com sua própria linhagem, e é associado a uma certa feminilidade por causa disso pelo próprio pai, entre outros aspectos tão interessantes quanto ricos da obra. Entretanto, espero ter conseguido, ao menos, apresentar alguns aspectos a respeito de como a obra de Sófocles traz muito mais elementos a serem discutidos, enquanto figura da eticidade grega, onde Hegel a localiza, do que o próprio Hegel expõe na fenomenologia. E como essa passagem seria ainda mais rica se ele tivesse, como seu amigo Hölderlin, atentado para as diversas ambiguidades, e por que não plasticidades dessas personagens e do conflito mesmo que a peça apresenta. Todavia, apesar dos limites da leitura hegeliana na interioridade da figura da eticidade grega,
como não apenas eu apresentei, mas como muito já se discute na literatura crítica, como nas referências apresentadas, ainda podemos admitir que não parece gratuito que de todas as possibilidades de aparecimento do espírito daquela época, Antígona tenha sido para Hegel a mais significativa. Com todos os limites da cultura do tempo hegeliano em relação ao papel da mulher na eticidade em geral, o que certamente tem influência na interpretação da peça pelo filósofo, ainda é significativo que a primeira figura do espírito seja protagonizada por uma mulher subversiva que desobedece às leis precisamente para questionar sua legitimidade, independentemente das consequências que isso possa trazer a ela. Inegavelmente, é a ação de uma mulher que impulsiona o espírito ao seu próprio desenvolvimento, que o retira da quietude de suas certezas, que ele julga como verdade, sem nada mais acrescentar, e o força a se rever, a se questionar, a pensar em novos saberes que possam resolver os conflitos que surgem de modo mais adequado, ao menos até surgirem novos elementos que o obriguem a revisar esses saberes. Ainda podemos, desse modo, pensar apropriadamente em Antígona como uma figura do espírito, mesmo que tenhamos que ir além da interpretação do próprio Hegel. Desse modo, pretendi oferecer aqui uma leitura feminista de Antígona como figura do espírito, mas não uma leitura feminista da interpretação de Hegel na peça, o que em última instância não seria feminista, pois não atentaria para as distorções e apagamentos que Hegel faz no seu comentário. Nesse sentido, ainda nos resta a questão sobre se podemos olhar para o nosso próprio tempo e enxergar novas figuras do espírito, nas quais as mulheres sejam protagonistas, nas quais as mulheres questionem e provoquem novos saberes. Minha hipótese é positiva. Muito do que considerávamos verdades tem se mostrado como apenas certezas, relativas a certas circunstâncias, e estão sendo colocadas em questão por nosso tempo, não apenas e ainda, qual o lugar das mulheres na sociedade, na família e no Estado, mas também qual a relação entre natureza e cultura, ou espírito. Não mais talvez como a segunda natureza da outra, como a segunda natureza da outra, como Hegel propõe em sua filosofia, mas talvez como ambas se determinando reciprocamente, tanto a cultura através da natureza, como a própria natureza através da cultura. Esse é um dos questionamentos que podemos ver em trabalhos como os da bióloga Anne Fausto Sterling, ou da filósofa Judith Butler, a partir de visões críticas acerca não apenas do gênero, mas também do sexo, comumente considerado algo natural sem interferências culturais. Outros traços desses questionamentos têm sido colocados há algum tempo por diversas mulheres, ativistas e pensadoras negras e indígenas como Lélia Gonzalez, Oyeronki Oyemi, acho que é assim, ou Eliane Potiguara, por exemplo, que questionam nossos critérios para pensar as mulheres herdados da colonização, trazendo as noções de raça, de classe, de territorialidade, de gênero, como categorias para pensar a sociedade e os papéis dos indivíduos nela. Portanto, creio que uma noção de subjetividade plástica, que reveja e reelabore a ideia de mulher ou de feminilidade, também necessariamente a de homem, de masculinidade, possa ser útil nesse debate, assim como me parece acertado pensar também em Antígona desse modo, como pontua Irigaray. Ela nunca se torna uma mulher, mas ela não é tão masculina quanto ela poderia parecer se vista de uma perspectiva exclusivamente fálica. Então, talvez mais do que olhar do mesmo modo para as mesmas figuras do espírito, precisemos também olhar de modo diferente para elas e enxergar nelas novas possibilidades. Porém, além disso, precisamos mais do que nunca de novas experiências da consciência, olhando do nosso presente para o passado ou para o nosso presente mesmo, algo que Hegel nos exorta constantemente a fazer, resgatando figuras que foram silenciadas ou apagadas, como as que aparecem nos povos originários nas Américas, ou as dos negros que foram escravizados e trazidos da África, e o que está sendo dito e feito a respeito disso. É preciso, ao meu ver, finalmente suprassumir ou suspender Aufheben Hegel. É preciso atentar para a demanda de nosso próprio tempo e de nosso próprio contexto, para como o espírito de nosso tempo tem aparecido.
É preciso atentar para a possibilidade de novas figuras do espírito, figuras que mostrem como nossos saberes não estão mais adequados ao nosso tempo e às nossas circunstâncias, e que então precisamos de outros saberes. É preciso atentar para as figuras que engendram novos saberes. É preciso olhar para a nossa própria literatura, para as nossas artes em geral, do nosso tempo, bem como do nosso contexto, dos nossos territórios, e ver como essas questões aparecem aí. Consequentemente, é absolutamente necessário contar novas histórias, especialmente aquelas que não terminem de modo trágico para as mulheres. Gracias por la atención. Encerro aqui. Ahí sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Marlorén, por la exposición, por todas las figuras y, bueno, este interesante tema que ha causado mucho interés entre todas y todos los que están viendo actualmente la presentación. Ya tengo un par de preguntas que te voy a formular. Eh, si quieres, lo podemos hacer de la siguiente manera. Eh, yo quizás la formulo y en tu respuesta quizás ahí Cristóbal me puede ir ayudando con el portugués, quien está detrás de todo esto, que nuevamente le damos las gracias de estar apoyando esta instancia. Bien, te leo la primera pregunta que la formula Fernanda Medina. Eh, Ella pregunta, pero esta negación de participar de la universalidad no es sino lo que se le escapa a Hegel del sistema de 1807. Y hay una segunda pregunta y dice, lo que no permitiría de alguna manera el recorrido, que el recorrido se cierre. ¿No es Antígona un resto de Hegel, un abismo, un no límite? Eh, Bien, eso. Ok. Pode repetir a primeira pergunta da negação? Sí, repito. Dice, la tengo que buscar bien. Pero esa negación de participar de la universalidad no es sino lo que se le escapa a Hegel del sistema de 1807. Sim. Talvez algumas das críticas apontam para que precisamente isso não escapa a Hegel, né? Ele não quer ver, né? Então temos esse problema do limite do homem Hegel, né? Lendo essa peça e fazendo conjunturas, fazendo leituras, interpretações e deixando algumas coisas de lado porque ele quer, né? O que eu tentei trazer aqui um pouco é como é forçoso para a gente admitir que ele deixa isso de lado, porque o Hölderlin, né, que era amigo dele, estava bastante atento a essas sutilezas, e o próprio Hegel acho que não era tão alheio a elas assim, né? Mas que ele opta por fazer essa leitura mais superficial, pelo menos na fenomenologia, né? De deixar a Antígona só do lado da família, o Creonte só do lado do universal, do Estado, enfim, de apartar ambos e não complexificar. Eu acho que isso tem uma função na fenomenologia. Né? Eu acho que a fenomenologia é essa tentativa
sistemática de mostrar como as oposições não funcionam, né, constantemente. E essa seria mais uma oposição que não funciona. O problema é que ela não é uma oposição. Esse é o ponto, né? Hegel tenta mostrar ela como opostos, como família contra o Estado e o Estado contra a família, mas a peça não é isso. A peça da questão é sobre a lei, e isso é mais interessante ainda para o ponto hegeliano do que o próprio Hegel coloca, né? Então, eu acho que ele escava, pelo menos aqui, né? Teria que dar uma olhada um pouco melhor como isso aparece em outros lugares. Eu acho que é problemático ele transpor essa oposição, por exemplo, para a filosofia do direito, simplesmente, no qual a gente já não está mais no contexto da Grécia Antiga, mas sim na modernidade, né? Ou seja, ou bem nada mudou, desde a Grécia até a modernidade, e a gente ainda tem o problema da separação, enfim, por que ele está retomando a Antígona nesse contexto, né? Da mulher dentro da família, etc. E a gente tem outro tipo de crítica que possa ser feita aqui. E aí teria que ver como ele fala lá na estética, mas acho que na fenomenologia eu acho problemático no sentido de ele limitar demais algo que poderia ser ainda melhor, inclusive para reforçar o próprio ponto dele, né? Quanto à segunda pergunta, por favor, novamente. Ya. Una segunda pregunta. En todo caso, creo que estamos de acuerdo, se entiende súper bien, muy bien, Sim, não temos problema. español, portugués. Así que Pelo menos por enquanto. creo, sí, 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 hay un punto de encuentro. Eh, a ver, la segunda dice, esto, no, lo que preguntaba Fernanda, es, ¿no permitiría que de alguna manera el recorrido de la fenomenología de un punto culmine, se cierre, logre cerrar? Eh, 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 claro, eso. No sería entonces, yo creo que en relación, es todo, son dos preguntas, dos, tres preguntas, pero relacionadas entre sí. Porque pregunta después, ¿no es Antígona un resto de Hegel? Como un abismo, un no límite, queda por fuera de la fenomenologia? Sim. Se a gente lê como a Antígona como a partir dessa leitura do Hegel mesmo, né? São oposições, e aí não dá certo porque estão em lados opostos, é preciso haver uma unidade, e é esse o problema, então precisamos superar esse momento. Aí eu acho que sim. Se podemos encerrar a fenomenologia e partir adiante, né? Tudo bem. Mas lendo como um resto, digamos assim, eu acho que também, de certa forma, sim. Acho que há um limite aí do homem Hegel, né, para tentar para certas questões, talvez não dar o braço a torcer, assim, a certas questões ainda, pelo menos em 1807, né, a gente vai ver que ele ainda não dá o braço a torcer nem em 1831, mas pelo menos ali ele ainda está... Eu imagino que ele ainda está reconhecendo que tem algo acontecendo, mas não quer ainda reconhecer todo o potencial desse algo, mas ele aponta para isso. Porque, enfim, né, ele poderia ter escolhido qualquer outra peça, qualquer outra obra de arte, qualquer um poema, diálogos de Platão, etc. E ele insiste nesta, né? Não uma vez na sua obra inteira, mas mais de uma vez na sua obra. Esta é interessante, né? E, bom, é inevitável se pensar por que esta é interessante, né? Algumas autoras ali, se eu não me engano, a Ben Habib aponta para o caso de que, bom, a Antígona morre, e era isso que Hegel, né, gostava na peça, porque essa mulher tinha que se dar mal, né? Onde já se viu essa mulher desobedecendo a lei, etc. Eu acho que, ok, é uma possibilidade de leitura, mas acho que não é bem por aí. Assim. Eu vejo o Hegel um pouco mais
se deparando com essas nuances diferentes, né, da peça, e ainda não tendo, talvez, coragem suficiente para admitir certas coisas, mas ainda assim admitindo algumas, né? Continua sendo a Antígona aquela que destrói o mundo, né? Ok, mas que graças a isso se pode dar um passo adiante. Então, eu acho que ela é e não é um resto, né, do limite hegeliano. Não sei Claro. se ficou clara a resposta, mas... Sí, me parece muy bien. Creo que sí, ha quedado bastante respuesta. Y me paso a la segunda pregunta. Yo también tengo una pregunta y me la reservo para después. Ok. Pregunta Jorge Prenda Solano desde Costa Rica. Bueno, a propósito, te mandan saludos desde Brasil, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, bueno, Nossa, desde varios muito lados legal. viendo, así que parece que están contentos. É bom. Bueno, él, Jorge, de Costa Rica, pregunta ¿en qué lugar podemos ubicar al Hegel de la fenomenología desde las diferentes posturas feministas? ¿Existe espacio desde el feminismo para recuperar a Hegel como pensador crítico? Por ejemplo, Hegel no naturaliza las relaciones patriarcales, sino que las convierte en una figura del espíritu, es decir, figuras históricas. Creo que ese elemento es fundamental para recuperar a Hegel, pese a las limitaciones que pueda tener su pensamiento como una expresión de una época. Sim, sim. Eu acho que é um pouco isso de... Foi um pouco do que eu tentei pensar aqui, né? Que o intuito não era tanto como Hegel estava lendo Antígona, ou qual a opinião dele sobre os personagens, não é tanto isso que me parece importante a gente pensando hoje, né, olhando hoje para a fenomenologia, enfim, para a obra de Hegel, não é tanto como ele, mas o que ele está fazendo com isso, né? Colocar como esta obra, que tem uma mulher como protagonista, que tem uma mulher subversiva como protagonista, como uma figura do espírito relevante, não qualquer uma primeira, né? Relevante para a constituição do saber absoluto, da filosofia hegeliana, etc. E depois ser retomada em outros momentos, me parece mais interessante de ser lido, né? Não tanto como ele fez, mas o que ele acabou fazendo, né? Então, se nós olharmos hoje, bom, é uma mulher, a figura do espírito, a figura que inicia o espírito, que, né, desenrola toda a questão na história, né? Isso é importantíssimo para pensar hoje, né? As mulheres tendo papéis históricos na luta feminista, etc., no pensamento feminista, né, como questionadoras e tal. Se Hegel concordava com isso ou não, não sei, né? E se ele não concordava, só lamento, mas hoje o que ele fez foi colocar a mulher nessa posição, pelo menos nesta obra, né? Eu acho que sim. Mas Hegel tem outras questões interessantes a serem trazidas para o movimento feminista, né? Como eu apontei, a teoria queer retoma muito da questão da identidade da diferença e essa dialética que não é fixa nem rígida para determinar uma coisa ou a outra. Então, são alguns outros temas da filosofia hegeliana são ainda super úteis hoje, né? Espero que tenha ficado claro. Perfecto, sí. Bien, tengo más preguntas. Tengo una pregunta de Gonzalo Tinajeros. Hola, Gonzalo. Amablemente siempre, sí. Me la pregunta en portugués. No me atrevo a leerlo en portugués, pero intento traducirlos
Y tú la puedes leer ahí en los comentarios, Ok. que está en portugués directamente, pero lo traduzco para el público. Si me equivoco, me lo dicen, no sé. Dice, eh, ya no sé, ver lembradas, que no sé, el- ahí justo aparece, dice, muchas gracias, dice que Catherine Rosenfield y otras investigadoras recientes sobre Antígona y Hegel han escrito al respecto, y dice que su, suceso, no sé qué sabría, no sabría qué decir, en tu escritura sobre las nuevas figuras del espíritu en la actualidad, principalmente en América Latina. No sé, soy un pésimo traductor, pero ahí que si tú puedes complementar quizás desde la pregunta de la respuesta, ahora podemos iluminarnos. Sim, sim, não. Gonçalo foi meu colega no doutorado, mestrado, doutorado na URGS, né? Já discutimos algumas vezes aí sobre filosofia hegeliana, sobre Antígona, poucas, mas sim, acho que é importante trazer a leitura da Catherine Rosenfield, que é essa leitura que eu trago, né? Que é uma pesquisa de muitos anos e eu acho que ainda pouca debatida. A impressão que eu tenho no debate sobre a Antígona de Hegel é que se respeita muito Hegel. A gente pode já passar desse estágio e dizer, tá, Hegel não fez esse negócio, deveria ter feito outra coisa, enfim. Mas a gente se atém muito ao que Hegel está dizendo e menos ao que a peça mesma diz, né? E aqui outros pesquisadores e pesquisadoras sobre a peça dizem da peça, né? Não tanto sobre o que Hegel diz da peça. Então, assim, bom, ok, não tenho nada muito a discordar dessas outras leituras da Ben Habib, da Irigaray, enfim. Acho que ok, Hegel teve lá seu momento machista, né, limitado por seu tempo, não tem muito o que discordar disso, né? Mas isso acaba deixando essa passagem desinteressante, né, para nós. Então, o que a gente faz? A gente não discute mais ela, né? Porque afinal de contas ela tem o limite da leitura do Hegel. Não, a gente pode tentar fazer outras conexões a partir disso, né? Que era um pouco do que eu estava falando antes. O fato é que, bom, se Hegel concorda ou não que a Antígona seria ou não culpada, que é uma das coisas que ela não assume a sua culpa, né? Hegel diz que ela assume. Bom, azar dele, né? Mas o que a gente faz com tudo isso? Né? O que a gente faz com o fato de que, mesmo limitado, ele trouxe esta peça para o debate, né? E que debate que ele está trazendo? E se o debate que ele traz não é tão bom, o que a gente faz, então, a partir disso, né? Enfim, não simplesmente jogar fora e, vamos fazer outra coisa, então. Também dá para fazer isso, mas, ok, já que estamos estudando Hegel, vamos ser um pouco mais caridosos aqui e pensar a partir dele, né? E eu acho que essa peça ela é ambígua, ela é cheia, ela é especulativa, né, na ideia de Hegel de especulação mesmo. Ela tem a riqueza dentro dela das ambiguidades, das oposições, muito para além do que ele mesmo coloca, né? E eu acho que a leitura da Catherine Rosenfield, ela nos permite fazer essa leitura de modo mais profundo, né? De pensar a própria Antígona como tendo essas relações internas especulativa no espírito hegeliano da especulação, né? De se colocar não entre meras oposições, mas de criar significados diferentes e muito mais ricos a partir de uma única peça, né? Não apenas de uma única palavra, mas uma única peça. Mas obrigada, Gonçalo. Eso mismo. Hay una segunda pregunta de Jorge, que es muy puntual, muy pequeña, que dice, ¿se le escapa a Hegel considerar el posible reclamo de Antígona por el trono? ¿Qué posibilidades tendría ello? Então, ele não fala, né, sobre isso. Eu não sei se ele
deliberadamente deixou de lado, ou se ele não concordava com a leitura do Hölderlin, né? Porque o Hölderlin faz essa tradução tentando manter as ambiguidades também na palavra, né? O exemplo do filia ali teria um pouco esse traço. Seria diferente do eros, de um amor, né? Enfim, mas traria também essa conotação sexual, o que faz muito sentido para uma filha de um incesto numa tragédia grega, né? Numa peça, enfim, que ela reitere o miasma, essa maldição que o pai já tem. Né? Filho de peixe, peixinho é, a gente tem esse ditado no Brasil. Nada mais justo do que a filha também partilhar desse tipo de maldição, né? Uma coisa mal vista. Isso tem que ser levado a sério também, né? Para os gregos. Era uma coisa mal vista, né? Não é uma desculpa do Creonte aleatória, assim. Hoje estou afim de, não gosto dessa mulher, simplesmente. Não, ele estava realmente preocupado com o fato de que quem fosse assumir o trono fosse uma mulher descendente de um incesto, enfim, costumes da época. Mas se Hegel simplesmente não concorda com essa leitura ou deixa de lado, é um pouco difícil precisar, assim, mas é pelo menos suspeito que ele não tenha nem trazido assim, isso como uma possibilidade. Pelo menos, não estou com os cursos de estética presente, mas na filosofia do direito ele não faz isso, e aqui também não. Né? Mas isso complicaria bastante a própria leitura dele, o que ele estava tentando fazer aqui, né? Se ele fosse entrar mais, talvez, seria ainda pior para ele, né? Ele teria que dar conta de muitos outros problemas, ou de como, então, colocar esse problema da oposição, né? Numa peça em que, no fim das contas, não é tão oposta assim, né? A gente tem muito mais a questão da ambiguidade, né? Dos dois lados, digamos assim, numa unidade, que é onde ele quer chegar, do que propriamente uma separação entre uma coisa e outra. Né? Então, não sei, acho que tem um traço de, talvez, que ele possa não ter concordado, simplesmente. Não acho que a leitura boa seja essa, Hölderlin, desculpa, mas né, acho que a minha leitura é mais adequada, pode ser isso. Ou pode ser o fato de que ele não queria admitir, né, que ela pudesse estar lutando não apenas para o seu familiar, né, para o seu irmão, mas também pelo trono, né. Imagina o Hegel admitir que uma mulher podia ser rainha nessas circunstâncias ainda, e que estava lutando pelo seu direito de ser rainha, o que queria fazer depois com isso nos outros escritos, né. Enfim, são hipóteses, né, de se pensar. As autoras, em geral, colocam ele... as autoras, em geral, deixam de lado isso, né, não sei se porque ignoram, talvez, essa leitura da possibilidade da luta, né, pelo trono. Mas, quando falam da interpretação de Hegel da peça, é uma interpretação sempre que procura colocar a mulher no seu devido lugar, digamos assim, dentro da família, cuidando dos filhos, do irmão, enfim. Ou, no máximo, sendo a rainha do lar, algo do tipo, né? Mas não a rainha de Tebas, aí é demais. Mas são hipóteses, assim. Bellísimo. Creo que mi propia respuesta quedaba respondida ya con, eh, con esto último. Creo que igual llevamos bastante tiempo y buena cantidad de preguntas. Eh, bueno, simplemente lo único que yo quería preguntarte algo polémico, simplemente. Eh, ¿Qué te parecía, por ejemplo, finalmente, no sé, un libro como Escupamos sobre Hegel, de Carla Lonzi, en ese sentido, que es una postura contraria de cómo confrontarse a Hegel, justamente. Y creo que ya quedó respondido en el transcurso de tu exposición y de las preguntas, pero para ver si es que
puede decir una frase corta para terminar. Sim, bom, numa frase só acho que eu não consigo, Claro. mas eu, eu tenho também uma relação meio ambígua, talvez, com Hegel, ao mesmo tempo em que tem passagens Sí, que... todos tenemos una relación muy ambigua Sim, con Hegel también. tudo muito paradoxal, dialético, mas ao mesmo tempo em que tem passagens que parecem extremamente brilhantes, né? A própria relação entre identidade e diferença ou a superação da noção de substância, né? Que é algo que hoje está surgindo muito mais forte, inclusive, né? Talvez na época as pessoas não tenham entendido muito bem o que Hegel estava fazendo quando propõe uma nova ideia de subjetividade que se supere a noção clássica, né? Toda a noção histórica de substância. Praticamente ele está dizendo, tá, talvez isso não seja suficiente, gente. Vamos fazer uma coisa a mais aqui, vamos tentar uma outra coisa. Para mim é muito genial, né, e ainda útil. Ao mesmo tempo, a gente tem o Hegel colocando a mulher lá dentro da família, né, na filosofia do direito, restringindo, e lá é muito restrito mesmo, né, restringindo a cuidar dos filhos, basicamente. Não é nem a rainha do lar nesse sentido, né, eu acho que a leitura da Starrett, não sei falar, é bondosa demais daí, quanto ao Hegel, né, de dizer que há um empoderamento aqui, embora eu entenda porque, né, acho que ainda hoje a gente tem a figura da mulher como central dentro de casa, e hoje ainda faz sentido se pensar para alguns núcleos de algumas mulheres, de algumas relações, se pensar como tem no poder, né, já que é tão destituída de poder, mas pensar como tendo poder, ao menos dentro da família, né, ao menos dentro de casa. Acho que faz algum sentido, embora eu acho que haja alguns limites aqui, né, mas ao mesmo tempo a gente tem esse Hegel que diz, tá, mas vocês não precisam ir lá lutar pelo trono, tá? Fiquem dentro de casa cuidando dos seus filhos e enterrando seus mortos, tá bom? Então é um pouco isso, assim, a minha relação com Hegel, mas eu acho que, por outro lado, né, o que a gente pensa sobre a pessoa, né, o filósofo em questão, no caso Hegel, mas qualquer outro, é meio irrelevante, assim, não importa o que essas pessoas fizeram, né? A gente não lê Hegel porque ele era XY, a gente lê Hegel porque ele tinha coisas interessantes a dizer, ou pelo menos a gente até então está achando isso, né? Eu acho que a ideia é sempre focar nessas partes, tá? O que talvez hoje esteja datado, ou então está datado, então a gente não precisa mais focar nisso, vamos focar no que importa, né? E aí eu acho que é um pouco pensar a partir disso, né? Pensar essas novas figuras também a partir disso, né? A partir de uma história, qual história? Talvez não a mesma história que Hegel conte, né? Talvez uma outra história a gente tenha que pensar, mas que tenha uma história e que a gente possa enxergar esses momentos de trocas de saberes, né, de recolocação de problemas, de enxergar novos problemas que surgem, né? Agora a gente tem a era digital, por exemplo, não era nem pensável, né, ao menos não nesses termos, na época de Hegel. Isso não significa necessariamente que ele não possa nos ajudar com algumas coisas a respeito das ideias de virtualidade ou de digital, né, desse ser que aparece nas redes sociais, mas que talvez não seja exatamente como aparece. Então tem toda essa relação aí com os mesmos conceitos, né? Então acho que é tanto uma questão de fazer um esforço de o que se pode aproveitar, né? E o que a gente precisa deixar para trás. É o Aufheben mesmo do filósofo hegeliano, né? É isso. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo sin palabras. Buenísima la respuesta también. Yo creo que nos podríamos quedar conversando acá hasta 2 horas más, pero como es televisión, el tiempo es Sim, eu que oro, así agradeço. que, bueno, Muitas gracias pela te- te- invitação. no,
sí, sí, bueno. También, bueno, y agradecer nuevamente a Cristóbal, que está tras bambalinas, y bueno, que le deseamos una recuperación pronta, a la brevedad. Y nada, me queda simplemente cerrar, darte nuevamente las gracias, Marloren, y a todo el público que está siguiendo esta presentación. Y los invitamos, como siempre, de manera regular, a nuestro próximo invitado, que es la próxima semana, el día 17, quien expone Terry Pinker, que expone Terry Pinkett a la misma hora, a las 17 horas, va a exponer él una charla sobre el arte como figura del espíritu absoluto, así que va conectado seguramente un poco Sim. con esto. Y, Tem y que nada, pedir pro Pinkard ouvir a minha fala aqui para ele dar prosseguimento. sí, claro, sí, totalmente. Él seguramente va a estar muy, muy contento con ello. Nada, bueno, eso. Decirles, bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la atención. Nos Graças. vemos. Chao, Marloren. Tchau. Chao.